Olá, meu povo! Está começando mais um E Pode, o videocast da SMAP. Hoje, o programa traz detalhes sobre uma nova ferramenta que foi recentemente lançada aqui na SMAP e é uma ferramenta que faz cálculos judiciais. Sim, isso mesmo. Uma ferramenta, um robô, que calcula custas judiciais e outros cálculos importantes. E ele se chama, ela, se chama Laura. Você deve estar aí se perguntando, quem é que faz esses cálculos hoje, tá, Mônica? O que eu tenho a ver com isso? De onde é que veio esse nome? Para responder essas e outras perguntas, nós temos 3 convidados maravilhosos aqui hoje na nossa mesa colorida. Então, sejam muito bem-vindos à nossa mesa colorida para mais um episódio do E Pode. Nós temos aqui Matheus Lisboa, que é do Instituto de Desenvolvimento de Inovações Aplicadas, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, já conhecido IDEAS. Temos também aqui Ângela Lopes, que é filha da Maria Laura Leite Lopes, a primeira mulher a se doutorar em matemática no Brasil. E é daí que vem a inspiração do nome. Mas a gente fala disso já já. E temos também aqui com a gente o Jonas Paixão. Ele é servidor aqui do tribunal e faz parte da equipe que desenvolveu o robô Laura. E eu acho que eu vou começar já com você, viu, Jonas? Vamos embora. Já vamos estrear. Porque eu acho que a ideia é a gente começar a explicar bem do comecinho, né? Como foi que surgiu a ideia do Laura, que nem era Laura, que nem era robô? Conta aí pra gente. Seja bem-vindo, viu? Obrigado a todos aí. Bom, a ideia surgiu há um certo tempo atrás. Mais ou menos 5 anos atrás, quando entrei no tribunal, e eu entrei na atividade de cálculo judicial, que era uma atividade na época que outros colegas que entraram junto comigo não queriam fazer. Por que será, né, Jonas? Pela complexidade, né? E a outra, assim, pelo volume de processos. Era uma quantidade, assim, muito grande. Aí sempre, assim, eu fui movido por desafios ou não, vamos encarar isso aí. Essa é a sua formação? Sim, a formação na área contábil. Encarei, assim, mas quando me deparei com o processo, eu vi que ele tem toda uma dinâmica muito particular da área jurídica. Então, tinha que aprender como é que funcionava um fluxo processual, tinha que entender a linguagem jurídica, isso já foi o primeiro desafio. Aí depois, o próximo desafio foi entender um cálculo judicial, que é algo que você não aprende em escola. Ele que estudar... Aprende fazendo, né? Aprende fazendo, exatamente. E daí veio aquela sopa de letrinhas, né, que você falou lá, IPC, IPCA, índice de correção monetária, juros, então aquilo tudo teve que fazer parte do nosso contexto lá, que era fazer aqueles cálculos diante de um volume assim muito grande. Qual era a comarca que você trabalhava? Eu trabalhava aqui no primeiro distribuidor aqui de Recife. E assim, ainda trabalhava com processos físicos, né, ainda estava naquela fase de transição para processos eletrônicos, e a ferramenta que a gente tinha para trabalhar era calculadoras e eram planilhas eletrônicas, ferramentas assim bem rudimentares. Então, por um lado, a gente tinha aquela pressão de fazer os cálculos e até se colocava no lugar das partes, né? O processo demorava muito para a gente realizar o cálculo. Fora que um erro num cálculo desse é fatal. Exatamente. É super importante a gente fazer com agilidade, mas também com precisão também. Isso era bem importante. Mas, ao mesmo tempo, isso assim me incomodava, porque, poxa vida, há maneiras de fazer melhor isso aqui de uma maneira mais ágil. E o que todos os tribunais de justiça buscam são celeridade, né, nos processos. A sociedade quer isso. Então, foi daí que não. Vamos mapear essas regras, vamos criar um sistema, vamos fazer com que as coisas sejam mais rápidas, ágeis, e que o tribunal tenha um controle. E, nesse meio período, o Tribunal de Justiça criou uma nova lei de custas, entendeu? Em um dado momento a gente passou a trabalhar com 2 leis de custas, diversas regras, e eu senti essa necessidade que o tribunal tivesse o controle dessas custas que a gente calculava e que houvesse uma gestão disso, assim, vamos dizer assim, mais efetiva. Aí não, isso só pode ser via uma ferramenta computacional. Aí foi daí que tivemos a ideia, né, que eu tive a ideia e conversamos lá com o diretor do fórum, o Dr. Saulo, Rodolfo Aureliano. Sim, Dr. Saulo Fabiani. Exatamente. Aí, Dr. Saulo, ele viu o protótipo, eu fiz tudo protótipo,
apresentamos para ele, e ele, não, é isso aí, vou levar para a presidência. E levou para a presidência e tiveram todos o apoio. Eu me orgulho muito de fazer parte desse projeto, que ele teve a participação tanto de nós como servidores, como de magistrados, tanto como da alta gestão do Tribunal de Justiça. Então, tivemos apoio da presidência, diversos servidores, inclusive espalhados pelo Estado. Não se resumiu só ao meu nicho, não, ao meu núcleo, não. Na fase de teste, de prototipação, a gente fez questão de testar o máximo possível para que a ferramenta, quando chegasse em produção, ela tivesse o mais perfeita possível. Então, foi muito bom participar desse projeto e ontem a gente foi, vamos dizer, laureado. Né? Trocadilho bom. Laureado, exatamente. Aconteceu ontem, foi muito bom. Não, desde já, parabéns, viu? Eu acho isso sensacional, que é aquela que pegou o problema ali, né, e disse, só largo esse osso aqui quando eu achar uma solução, né? Mas acontece isso em todos os tribunais, né, do país. Nós somos inovadores na criação dessa ferramenta no país? O que eu posso dizer é como, Laura, foi construído, a experiência foi da seguinte maneira: a gente viu todos os sistemas, vamos dizer assim, privados, entendeu? Os públicos também, a gente pegou o que cada um tem de melhor, a gente fez realmente um estudo para prototipar e daí, com a ajuda do IDEAS, a gente colocou o que tem de melhor aí no Brasil no Laura. Então, assim, nesse sentido eu posso dizer que é inovador, é o que tem de melhor hoje, inclusive um pouco mais longe, inclusive no mercado. Que chique, hein? Muito, muito impressionada. Matheus, em linhas gerais, porque eu sei que não vai dar para a gente dar muitos detalhes, o que é que o Laura é capaz de fazer? Bom, Porque eu lembro que durante durante o evento, né, a gente viu que vocês apresentaram módulos, né? O Laura é capaz de fazer vários tipos de cálculos distintos, não é isso? Exatamente. Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal. Estou aqui representando o IDEAS, apesar de não estar trajado, né, a rigor, conforme o IDEAS. Eu estou aqui muito engomadinho para o IDEAS, mas com a camisa exibindo aqui aí, do nosso né, sistema mais novo, né, Laura, que ficou muito legal. E o que é que Laura pode fazer? Ela tem hoje 4 módulos que a gente chama, né? Ela tem os cálculos de liquidação, então ela pode fazer cálculos de liquidação de sentenças fazendárias e de sentenças cíveis. E ela também tem um outro módulo que é o módulo de custas judiciais, em que ela pode fazer cálculos de custas cíveis e de custas criminais. Em desenvolvimento, a gente pode avançar isso, né? A gente já tem, inclusive, módulos aí pensados para fazer esse avanço, como um módulo de indenizações por acidente do trabalho, um módulo de sucessões de família, mas hoje o que ela consegue fazer são esses 4 primeiros que eu mencionei. E que fazem uma diferença danada, né? Gigantesca. Sim. Alguns números foram mostrados ontem, né? Exatamente. Eu trabalhei, né, de uma maneira rudimentar hoje com Laura. Quando eu uso Laura para fazer alguns cálculos, assim, dá até vontade de chorar. Ficou tão fácil. Emocionado, né? Emocionado de ver hoje os colegas que não têm formação na área matemática, na área Menino, contábil. era isso que eu ia falar. Porque eu fico pensando assim, imagina a quantidade de gente da área que ia ser necessário para poder a gente dar conta, né, desse número imenso, né, de processos. E a gente tem esse povo, né, da área? Não tem. Então eu fico pensando, se eu precisasse fazer isso, ia ser um suplício para mim. Eu sou inimiga dos números. Que é o aspecto de você resgatar, digamos assim. A gente teve ontem na apresentação o depoimento de José Gilson, né, que é um colega lá da contadoria. Que não inclusive tem a gente fez um vídeo com ele, isso, né? Uma entrevista com ele. Ele não tem formação na área e ele é um servidor muito antigo da casa. Então, muitas vezes o que acontece é que esse servidor ele se vê obsoleto. Ah, você não serve mais. Laura, digamos assim, traz essas pessoas de volta. Porque ele se vê completamente capaz. Ele consegue manusear o sistema perfeitamente. Então, o depoimento dele me deixou muito feliz, né, de ver que os servidores mais antigos, que merecem todo o nosso respeito, nossa gratidão, eles conseguem utilizar o sistema de forma a não só atuar fora da área deles de conhecimento, mas também de manusear um sistema tecnológico que não afasta, mas agrega, né? Perfeito. Hoje a gente tem na contadoria remota, né, que hoje é a centralização dos cálculos, mais de 80% da nossa força de trabalho não são especialistas em cálculos. Entregaram, assim, resultados significativos. A gente tem pessoas que acabaram de entrar no tribunal, tem um exemplo como o Gilson, mais de 40 anos no tribunal. E isso foi possível, os resultados de ter essa equipe tão heterogênea graças ao Laura. Sensacional, mas já a gente volta a falar disso, tá bom?
Eu queria agora que vocês acompanhassem com a gente aqui um vídeo que foi feito para apresentar a Laura mulher, não a Laura nosso robô. Vamos ver juntos? Não foi à toa que a nova e poderosa ferramenta de cálculos do TJPE foi batizada de Laura. Esta é a pernambucana de Timbaúba, Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, a primeira mulher a se doutorar em matemática no Brasil. Só essa informação já seria suficiente, não é não? Aí a gente acrescenta que ela foi a primeira brasileira a se tornar membro titular da Academia Brasileira de Ciências, que pelo seu trabalho no ensino e pesquisa em matemática recebeu o título de professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ainda fundou o INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Maria Laura foi exilada do país durante a ditadura militar e compulsoriamente aposentada de suas atividades como professora, numa clara tentativa de abafar sua influência nos campos do saber. Mas não foi suficiente. A trajetória de Laura, que faleceu em 2013 aos 97 anos, foi e segue sendo inspiração para mulheres e homens de todo o país, inclusive para nós. E aí, olha a cara de Ângela. Ângela, mais Segurando uma as vez, lágrimas. viu? Seja bem-vinda. Muito Obrigada. obrigada por abrir uma brecha na sua agenda, né? Assim, é uma honra mesmo receber você aqui, sobretudo nesse momento, né, que a gente está vivendo aqui de lançamento, de entrega de Laura, né, para o tribunal, entrega de Laura para a sociedade. Muito, muito obrigada. E aí é a segunda vez que eu vejo você ficar emocionada vendo o mesmo vídeo. Lógico, foi minha mãe, né? Minha mãezinha. Não, a honra é minha, né? A honra não é minha, é nossa, da família, de receber essa homenagem e de participar desse projeto tão bonito. Eu fico encantada vendo a apresentação. É muita informação. Ontem, assim, era muita informação, muitos nomes que eu vou demorar a conseguir processar, mas é uma honra e é muito bonito ver que, porque minha mãe é uma referência no campo da matemática, do ensino da matemática, da educação matemática, eu gosto mais de falar, né? E de repente, o Matheus me procura através do Facebook, perguntando se eu sou parente da minha mãe, da Maria Laura, e dela receber, assim, dela ser acolhida pelo judiciário, enfim, por esse outro campo, é uma satisfação enorme. Eu faço ideia mesmo. Mas, Ângela, qual é a sua profissão? Você em algum momento pensou em seguir os mesmos caminhos da sua mãe? Conta aí pra gente essa história. Então, minha mãe era matemática, meu pai era físico. Mas eu fui fazer teatro. Olha aí. Mas devo dizer que a vida inteira, meus pais me levavam ao teatro desde pequena, assisti criança, jovem. Eu era levada ao teatro por eles. Eles eram da área de exatas, como se diz, mas muito abertos às artes. Meu pai pintava, minha mãe, enfim. Inclusive, ela tem, nos arquivos dela, tem lá uma carteirinha de sócia do Tablado, que é um teatro tradicional do Rio de Janeiro. Então, assim, sempre eu tive uma educação também muito voltada para as artes e a cultura em geral. E eu, ontem, foi o outro rapaz que perguntou, quem aqui Foi João Guilherme. João Guilherme perguntou, quem tem dificuldade com a matemática? Eu não levantei a mão, porque eu nem tenho mais nada a ver com a matemática, para falar a verdade. Assim. O que eu preciso da matemática, eu consigo com os instrumentos. E qual a sua profissão hoje, oficial? Eu sou professora titular aposentada da UFRJ. A família tem uma relação com a UFRJ muito... Próxima, muitos membros né? da família foram da UFRJ. E eu dei aula durante 20 anos na Escola de Belas Artes, onde tem um curso de teatro, mais especificamente cenografia e figurino. Eu não sou nem cenógrafa, nem figurinista, mas eu dava as disciplinas do campo teatral, ou práticas ou teóricas. Mas depois que eu me aposentei, quer dizer, é uma longa história, mas assim, como teve ali um rápido pincelada da vida da minha mãe, a gente viveu muito tempo no exterior, né? Então a minha vida foi,
Eu fui alfabetizada em português e em francês, e fiz parte do primário na França e o ginásio todo na França. Então, eu carrego a língua francesa muito impressa na minha vivência, então sou tradutora do francês para o português e do português para o francês, de teatro. Então, eu continuo, apesar de aposentada, eu sou uma pesquisadora do teatro, continuo trabalhando com tradução. Já que você falou aí com tanta intimidade, com tanto amor, o olhinho brilhando, para quem está nos acompanhando pelo YouTube vai poder ver isso. O olhinho dela brilhou quando ela falou em francês. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu usei ontem, né, no dia do lançamento, eu precisei ler uma palavra que eu não conhecia. O Matheus já está rindo de mim. E essa palavra, aportuguesada, essa palavra chama astraintes, que nada mais é do que custas, tá? Então, assim, esse nome feio ou bonito, mas estranho, significa custas. E eu lá apresentando o evento, falando em astraintes. No dia seguinte, eu fui informada que essa palavra vem do francês. E fui corrigida na minha pronúncia. Só que agora, eu não vou perder a oportunidade de pedir para a Ângela, por favor, Ângela, como é que se pronuncia em francês corretamente? Perfeito. Astraintes. Então, o som E-I-N, ele é an. O francês tem uma... Vou dar uma aula de francês agora. Vamos, bora. O francês tem uma distinção dos sons an. Então, A-N, meu nome, an, é entre o O e o A. An. O I-N e o E-I-N são an. São abertos. E o UN, também. Então, tem umas nuancezinhas. Então, eu não conheço essa palavra, mas seria astreinte. Fala de novo. Astreinte. Olha só. Aprendeu, Matheus. Ficou muito mais legal a palavra, né? Do que astraintes. Ângela, mas assim, a gente já sabe que você não seguiu a profissão da sua mãe, nem a influência do seu pai, né? Mas, para você hoje, qual o legado que sua mãe deixou, tanto quanto mulher, né, mãe, quanto para esse cenário, né, esse mundo da matemática? Olha, eu me identifico muito com a minha mãe na questão da educação, porque eu acho que a educação bom, estava até falando, é um dos alicerces, né, da nossa construção de sociedade, a educação. Então, e minha mãe tinha uma visão, como até brinquei, ela achava que os professores de matemática eram muito bitolados, e que matemática, essa coisa do cálculo, na universidade, quem vai fazer as aulas de exatas é reprovado em cálculo. É cálculo 1, cálculo... É uma loucura. Então, ela achava aquilo um absurdo. Por quê? E na escola, essa coisa também de decoreba, e de ter que passar no vestibular, etc. e tal, ela era muito contra isso. E ela batalhou a vida inteira para ampliar essa mentalidade, que matemática não era isso. Quer dizer, isso é uma parte da matemática, não é que não é isso, mas, claro, é uma parte. Mas o mais importante que a matemática dá, o mais importante que qualquer disciplina dá para o aluno, é a capacidade de raciocinar. Então, tem pessoas que têm uma facilidade para raciocinar nessa área de números ou de espaço, né, de proporções. Tem pessoas que sentam no piano e se identificam ali, tem pessoas que gostam das línguas, que é mais o meu caso, do corpo, a inteligência corporal. Me lembro que a minha mãe falava muito, as crianças, os garotos adoram futebol, por que não ensinar matemática, pegando exemplos do futebol que vai trazer eles para isso, né? Então, eu me identifico com isso, porque, na verdade, o teatro também não é só a pecinha linda que você vai ver, o ator bacana da novela. O teatro também é uma forma de você ler o mundo, né? Ou de você escrever o mundo, né? Então, assim, a gente tem que valorizar todos os campos, e não assim, a matemática, o cara é inteligente, porque ele faz cálculos, porque ele chegou na engenharia, porque ele não sei... Enfim, então eu me identifico com essa parte, com a minha mãe, e também porque, como eu procurei falar ontem, a minha mãe era uma pessoa, que eu invejo isso, até gostaria de ter puxado isso nela, muito tranquila na vida, né? Todos os percalços que ela passou também, não é só porque a gente foi morar fora, mas ela era de uma família numerosa, que saiu de Timbaúba, que foi para Recife. Meu avô viajou em vários lugares do Brasil em função do trabalho dele, e ela contava histórias de ter que se adaptar, de ter que recomeçar,
E ela nunca viu isso como um entrave, como algo que a deprimisse ou que a dificultasse. Então, como eu falei, esse legado de entusiasmo e fé na vida, eu acho que ele é o mais importante, porque o fato dela ser a primeira doutora no Brasil é muito importante também, porque hoje é importante valorizar a mulher, e a mulher em campos aos quais elas não são associadas, as mulheres não são associadas, então a primeira doutora em matemática. Mas ela é de uma geração pioneira, né? A geração da minha mãe é a geração pioneira, está ali falando que ela participou da criação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, é a geração que criou a Academia de Ciências, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CNPq. Então, é uma geração que começa a institucionalizar a pesquisa. Estava vendo você falar e encontrando nas suas palavras, parece que o mesmo sentimento que Jonas, né, que estava falando ali no começo, de agarrar esse negócio assim, isso não precisa ser tão difícil, né? Eu tenho que achar um jeito de fazer isso de forma mais simples, menos dolorida, né? Porque eu fico sempre me colocando, toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa nova, diferente, né? O primeiro impulso nem sempre é essa de ser, eu vou fazer, eu vou resolver. Fica naquela assim, eu acho que eu não vou me meter nisso aí não, né? E quando você é obrigado a fazer, que é o caso, assim, é o seu trabalho, gente, eu acho que isso mexe mais com a cabeça, mexe com, né, com o humor, com a forma que você chega até para trabalhar, né? O que eu achei muito bonito do depoimento do Jonas é que assim, não pediram para ele, o chefe dele não chegou, ok, Jonas, estamos precisando criar uma plataforma, você tem 30 dias para fazer, sei lá, 6 meses para fazer isso. Foi uma coisa que partiu, né, da sua necessidade, da sua experiência, e a sua experiência te levou para isso. Isso é maravilhoso. Em um dado momento eu vi, não, se me ajuda, vai ajudar outros colegas também, vai ajudar o tribunal, vai ajudar a sociedade pernambucana, que é o mais importante, né? E agora eu acho que, assim, pelo que a gente viu, desculpa, o nível de importância da ferramenta está gerando interesse em todos os outros tribunais do país, né? Quem não quer poder dispor de uma ferramenta como essa? Porque assim como nós aqui em Pernambuco, tenho quase certeza, né, que em todos os outros tribunais do país tem essa mesma dificuldade, né? Matheus, a minha próxima pergunta a Ângela até já começou a responder, né? Uhum. Como foi que vocês encontraram ela? E assim, esse é o segundo passo, assim, por que Laura? E aí, por que Laura, vamos achar Ângela. É verdade. A gente estava até conversando ontem, né, em bastidores lá, e a nossa estagiária, ela explicou um pouco desse processo criativo na nomenclatura do sistema. E a gente queria, nessa época eu nem participava do Ideias ainda, eu estava em atividade FIM aqui no tribunal, era da área FIM, e o pessoal do Ideias à época, João, Arielle, Dr. Faustino, discutindo que nome seria dado para o sistema, eles consideraram que seria importante homenagear uma mulher, porque a gente tinha outros 2 sistemas que já tinham homenageado nomes de homens, né, Expedito e Bastião. Então, lembrando, isso é importante, né? Laura é o primeiro... com nome feminino, exatamente. Feminino. Então, eles procuraram, né, por pessoas de referência da área e, coincidentemente, encontraram uma pernambucana. Então, um pernambucano, quando encontra outro, meu amigo, o negócio está feito, né? E aí foi isso. O nome estava cravado e, depois de pouco debate, foi decidido que o nome seria Laura, né? E, ao chegar, eu entendi o processo, né, de nomeação. E, ao longo do tempo, quando foi chegando mais perto do lançamento, o Dr. Faustino deu uma missão. Seria tão bonito a gente trouxesse a família dela para cá, né? Será que a gente consegue encontrar os familiares dela? E aí eu fiquei, caramba, hoje em dia é mais fácil. Mas não sei se vai ser tão fácil, né? E aí ele, Matheus, vamos lá. Com aquela assim, encontre, traga eles e vamos que vamos. E aí começou o processo de procura. Inicialmente por redes sociais, matérias na internet, mas a gente não estava tendo sucesso. E eu cheguei a entrar em contato com todas as instituições que ela trabalhou. Ou que ela passou por lá. Então enviei e-mail para a ABC, enviei e-mail para o INPE, enviei e-mail para o UFRJ, cheguei a enviar e-mail para o UERJ também, e enviei e-mail para o CNPq. Os e-mails foram o meio que eu tive menos sucesso. O sucesso veio de dentro. Então, Fernando, que é da equipe de desenvolvimento de Laura, da área de negócio, conversando com ele, ele disse, será que ela é essa aqui? Aí mandou o perfil de Ângela no Facebook. Só que eu não utilizo mais Facebook, então eu não ia achar ela por lá. E aí, graças a Deus, eu falei, eu tenho certeza. Mandei mensagem, será que ela vai responder? E aí, ainda bem, prontamente ela respondeu e já disse,
claro, me coloca à disposição, Sou tá aqui eu. o meu e-mail, esse aqui é o meu número, e a gente começou as conversas e agora ela tá aqui. Para a gente entregar a ferramenta para uso, né? Teve essa fase de testes. Então, assim, a gente já tem números de Laura para apresentar, não é isso? Números concretos. Jonas pode falar melhor do que eu sobre isso, mas a gente já chegou a mais de 21 mil cálculos, Jonas, é isso? Exatamente. Considerando a fase de teste, a fase, vamos dizer assim, da criação da contadoria remota, né, que essa ferramenta, a gente só usa ela basicamente para fazer os cálculos de custos, e a gente está com 21 mil. Na fase de teste, a gente conseguiu fazer em torno aí de 8 mil cálculos, 7 a 8 mil cálculos. Isso na fase de teste, ainda quando não existia uma centralização. Mas, sucesso total. Tá animado, né, João? Movimentado já 14 milhões dentro do sistema, né? Isso, exatamente. 14 milhões já que a gente tem um controle e um gerenciamento desses valores. Aí, juntamente agora com outra unidade que foi criada pelo Tribunal de Justiça, que é a Diretoria de Arrecadação, agora vai ter um controle mais efetivo aí desses valores, né? Isso aí é super importante. Massa, massa. Eu fico orgulhosa, eu acho... Como não é uma área que eu tenha facilidade, eu fico muito mais encantada. Nossa, gente, isso que eu falei, vocês são muito sabidos. Muito sabidos. É encantador ver isso aí. É verdade. Olha, 14 milhões em 2 meses e meio. 2 meses e meio. Nossa. Não é desde o começo do teste, né? Foi de maio pra cá. É muito milhão, não é E não? tem muito milhão pra vir, né, Jonas? O processo de desenvolvimento da ferramenta durou o quê? 1 ano e meio, foi isso? Quase um ano e meio. 1 ano e meio, um processo de aprendizagem. Tivemos altos e baixos, mas persistimos. E hoje daí estamos colhendo fruto. Né? Jonas, meu filho, persistir devia ser o seu sobrenome, viu? Concorda? Total. É maravilhoso ver as pessoas que participaram também desse processo, viu? Toda a dor, todo o sofrimento, e eu já estavam ali comemorando, feliz da vida. Eu achei Nossa. muito legal uma coisa que me chamou a atenção, porque eu comecei a acompanhar a divulgação de Laura, né? De Laura, né? De Laura, né? Nas redes sociais, porque eu sou uma pessoa que frequenta as redes sociais. Que o doutor Faustino, né? Isso. Ele sempre falava, partiu de um servidor, acho isso tão importante. Verdade. Não é assim o tribunal, sei lá, não sei qual é a instância que a SMAP, o tribunal, está entregando. Ele sempre falava que partiu de um O servidor, Ideias isso é muito importante. está dentro da da SMAP, mas é uma ferramenta para o tribunal. Para né? o tribunal, então, assim, é uma entrega do TJ, né? Exato. Ao E final uma das coisa contas. importante relacionada a isso é o que ele mencionou ontem. A gente não pode considerar que tudo vai vir do Ideias. Na verdade, o Ideias ele é um articulador, né? Sim. Muito mais do que um realizador dos projetos. A gente recebe as ideias, a gente recebe as propostas, a gente vai ajudar na parte técnica a levá-las para frente e trazer resultados. Mas é importante que todo mundo entenda que o tribunal inteiro, cada servidor, cada magistrado, isso é cada muito funcionário é fonte de inovação. Muito bacana. O IDES acaba sendo aquele condutor, né, do Exato. processo. Exatamente. Eu já trabalhei em outras instituições, assim, eu não vi uma abertura assim tão boa da alta gestão como eu vi aqui no tribunal. Então, partiu de mim, mas a alta gestão do tribunal esteve sempre aberta, bancou o projeto e nunca foi assim, sei lá, vamos dizer assim, algum vetor assim que pudesse assim, impedir o sucesso do Lauro. Sempre acreditou. E isso faz toda a diferença, né? Com certeza. Porque é uma questão de valorização, de inclusão e de reconhecimento, né? É. Reconhecimento, e aí agora a gente está aí, ó, com os frutos e entregando Laura. Eu vi que a Ângela brincou aqui, para quem não pôde acompanhar ontem o lançamento, é porque eu brinquei, que eu falava, não sei se é a Laura, a ferramenta Laura, o Laura, O que sistema. é o sistema, né? O robô, que eu acho chique dizer o robô. Então, para resolver esse negócio é de Laura, o lançamento de Laura. De Resolveram, Laura. né? Perfeito. E o jeitinho pernambucano de dizer. Pois é, né? De Laura. Pernambucano de ser. E Não é? pode. É igual, né? Com certeza. Igual e pode. Então, gente, olha, tá acabando o nosso tempo. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês por terem aberto uma brechinha na agenda, virem aqui para a Mesa Colorida conversar com a gente, dividir, né, com a nossa audiência, seja no YouTube, seja no Spotify, dividir essas informações, mostrar quanto que a gente está trabalhando, para quem a gente está trabalhando, né? Então, além de agradecer, eu queria também parabenizar, né, cada um de vocês, né, por esse projetinho, sabe assim? Quando eu falo projetinho, é que assim, eu acho que é uma coisa tão grande que a gente ainda pode fazer,
que assim, cada tijolinho desse que a gente coloca nessa construção é aquela sensação de olhar assim, eu tenho um dedinho aqui nesse processo, né? Então, queria mais uma vez agradecer, parabenizar e aqui me despedir de vocês. Alguém tem recadinho no coração para mandar? Mais alto, Matheus. Eu morro de... Essa é a hora que o pessoal fala, pô, ainda nem terminei de lavar a louça. Então, posso terminar? Posso concluir? Pode, Podemos. claro. Eu queria deixar assim um recadinho pro pessoal aí que trabalha aí, tanto aqui no TJPE como em outros tribunais também, que o Laura sirva assim de uma ferramenta de incentivo, motivação para vocês. Partiu de servidor para servidores e teve todo o apoio aí da presidência do tribunal, da alta gestão do tribunal. Então, eu torço aí para que vocês tenham também ideias semelhantes para que a gente possa melhorar aí nossos números, indicadores e que traga aí uma celeridade processual aqui do TJPE para os outros tribunais aí do país. Perfeito. Sensacional, Jonas. E aí, Matheus? É isso, queria agradecer, representando aqui o Ideias, né? Mas agradecer a todo mundo, agradecer a Mônica pelo convite, a escola pelo convite, a Ângela pela disposição em ter vindo, foi uma honra, eu não achava que ia conseguir, confesso, e fiquei muito feliz Essa que foi ela sua veio. maior vitória, viu, Nossa, Matheus? repreensi, eu fiquei muito aliviado quando consegui levar para o chefe e dizer, ó, ela vai vir, ela topou, então fiquei ali felizão, e a Jonas também, né, por todo o comprometimento com o projeto. É um cara muito dedicado, a gente tem reuniões semanais, inclusive essa sexta-feira estamos aí de novo, porque o projeto segue. E a gente sempre conseguindo avançar tijolinho a tijolinho, como você mencionou. Então, em nome do Ideias, agradecer a todo mundo, agradecer à escola, agradecer ao tribunal e lembrar, endossando o que Jonas falou, a inovação está em cada um de nós. E quando a melhora chega, ela melhora a vida de todo mundo, né? Não só da gente aqui internamente, mas da sociedade também, que está lá fora esperando um judiciário célere, eficaz, eficiente. Então é isso. Vamos seguir desenvolvendo mais coisas, trazendo mais melhorias para todo mundo. Vamos embora. Bom, vocês estão me agradecendo, mas sou eu que agradeço. Foi uma alegria enorme e poder também passar aqui esses dias na terra de meus ancestrais. Eu tenho É curioso, porque eu nunca morei em Recife, eu vim várias vezes, né? Mas Recife não é uma cidade que eu domine, que eu saiba, né? Mas volta e meia, eu tô assim, andando na rua, sei lá, eu tô sozinha em casa, eu começo a cantarolar, ai, saudade, saudade tão grande. Então tem Recife no meu coração. Olha aí. Ai, Que massa. É ótimo. Então, gente, depois desse show, desse pocket show, eu queria me despedir de vocês, mais uma vez agradecendo a audiência. Obrigado por nos acompanhar. Fiquem ligadinhos, que semana que vem a gente tem um novo episódio do E Pode, esse papo bom e útil. Um cheiro para vocês tudinho e até lá.